Todos querem ter um supino forte, mas poucos querem fazer um supino com pausa. E deixa eu te contar um segredo, fazer a pausa no supino vai ser um grande aliado para te ajudar a ganhar mais força. Fala galera, aqui é o Léo Veloso, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Caso você não me conheça, eu sou treinador e atleta de Powerlifting e posto vídeo informativo aqui no meu canal toda semana, dicas de musculação e power no geral. Então se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Sobre o supino com pausa, a gente tem diversos motivos para fazer dessa maneira. O primeiro motivo, e talvez o mais óbvio, é que para você participar de uma competição de powerlifting, você tem que fazer o supino com pausa. Afinal de contas, se você não fizer a pausa no supino, vai ser um movimento inválido. Então, quando você vai competir e vai realizar o supino em si, você tem que esperar o comando do árbitro para subir e realizar o movimento. Então, você desce a barra, após o comando do árbitro mandar você descer, vai fazer a pausa aqui com a barra no peito e apenas quando o árbitro mandar você subir, que você vai empurrar a barra e depois quando o árbitro mandar você guardar, você vai guardar. Então, são 3 comandos, é bem complexo, mas enfim, só para dar uma introdução, tá? Se você quer competir no powerlifting futuramente ou logo mais, em breve, com certeza fazer a pausa é essencial para você. Mesmo que talvez você não queira competir, apenas treina para ficar maior, ficar mais forte no geral e tal, ainda assim fazer a pausa vai trazer muitos benefícios para você. E um desses motivos é você eliminar a força elástica do movimento. Quando você executa a pausa no supino, você está fazendo, garantindo na realidade que os seus músculos estão fazendo 100% da força ali durante a execução e não está utilizando aquele kick da barra no peito para ajudar a levantar o peso. Isso vai fazer com que você tenha um ganho de força mais expressivo no superior no geral, especialmente peitoral, e consequentemente vai conseguir levantar cargas maiores a longo prazo. Um outro motivo que também faz utilizar a pausa muito interessante é que justamente por conta do que eu acabei de falar, essa eliminação da força elástica, você vai conseguir ter uma melhoria técnica bem mais expressiva. Então, por exemplo, o que acontece geralmente no supino a cada repetição quando a pessoa não faz a pausa? Ela acaba tocando a barra em diferentes pontos do peito a cada repetição, o percurso da barra nem sempre é a mesma. Isso não é tão interessante pensando em desempenho e de certa forma talvez até em hipertrofia, porque é muito legal a gente ter um padrão de movimento, uma qualidade de movimento bem legal entre todas as repetições, bem similar. E quando você faz a pausa, você tem um controle maior e você vai treinando justamente isso, fazendo o percurso da barra mais similar entre cada repetição, o ponto de toque da barra no peitoral tende a ser o mesmo, você vai treinando essa consciência também, então realmente a melhoria técnica fazendo pausa é muito expressiva. E agora então vamos para a parte que importa, como que a gente consegue programar a pausa nos nossos treinos para começar a incorporar essa variação no seu treinamento. E para isso vamos esclarecer algumas coisas, tá? A partir de agora, sempre que a gente estiver falando um supino com aquele kick no peito, a gente vai estar falando do supino touch and go. Esse é o nome da variação do supino, digamos, tradicional de marombeiro. O supino, quando a gente faz a pausa de apenas ali 1 segundinho no peito, é o supino que a gente chama de supino competitivo. E o supino que a gente faz uma pausa maior no peito, cerca de 3 segundos, vai ser o supino pausa longa. E para quem não sabe, quando a gente faz o supino touch and go, a gente consegue levantar uma carga geralmente bem expressiva, bem maior. Algo perto talvez de 5, dependendo da pessoa, até 10% comparado ao supino competitivo, e que por sua vez o supino competitivo também a gente consegue levantar uma carga um pouco maior que o supino com pausa longa. Então pensando nisso, que vai ter uma oscilação de peso levantado quando você começar a utilizar as pausas, você de repente também não tem tanto a prática e tal, eu gosto de fazer progressões bem graduais e começar aos poucos acrescentando essa pausa no seu treino. Para isso então a gente vai montar um esquema, digamos que de uma periodização de 10 semanas, onde ao longo dessas semanas você vai incorporando cada vez as pausas diferentes, progressões nelas e tudo mais, já vou explicar melhor. Dentro dessas 10 semanas, para você dominar a pausa no supino, a primeira e a segunda semana, que vão ser as semanas iniciais, a gente vai fazer supino 2 vezes na semana. O primeiro dia da semana vai ser o supino touch and go, tradicional que você está acostumado, e o segundo dia na semana vai ser o supino com pausa longa. A gente poderia fazer, por exemplo, o supino touch and go na segunda-feira e na quinta-feira o supino pausa longa. E a ideia é que, justamente por conta da pausa longa não nos permitir levantar cargas tão altas, praticamente um supino pesado na semana, um supino mais leve, isso vai ser mais legal para sua recuperação e talvez para você que não está acostumado a fazer supino 2 vezes na semana. Além disso, justamente por você não estar também acostumado a fazer a pausa, o supino pausa longa nos permite ter uma margem de erro um pouco melhor. Por exemplo, se eu prescrevo o supino pausa longa, 3 segundos de pausa, que a gente está falando, e você de repente não tem tanta prática ainda e acaba de repente se levantando a barra um pouco mais rápido do que deveria, fazendo uma pausa um pouco mais curta, ainda assim a gente vai estar falando de uma pausa de quê? 1,5 segundos, 2 segundos. Tanto que se a gente estivesse fazendo uma pausa menor, por exemplo, um supino competitivo, e de repente você não acertar essa pausa, você faria quase um touch and go. Então, para a gente iniciar essa pausa, faz mais sentido o supino com a pausa longa, porque daí a gente tem mais margem de erro. Eu programaria da seguinte maneira. Então, na segunda-feira seria o supino touch and go, seriam 4 séries de 6 a 8 repetições.
No segundo dia, por exemplo, na quinta-feira, seria o supino com a pausa longa, onde a gente faria apenas 3 séries de 4 a 6 movimentos. Eu não gosto de fazer repetições muito baixas nessa variação agora, porque você ainda não está adaptado a fazer a pausa, então não faz muito sentido a gente levantar cargas tão altas, e também não faz sentido fazer repetição tão alta, porque senão você teria uma inconsistência na técnica ao longo da série, porque né, a pausa acaba demorando bastante, a série se tornaria muito longa, muito fadiga, você cansaria muito, provavelmente comprometeria a execução. Lembrando que esses supinos sempre vão ser no começo do treino, e aí após você fazer o supino, aí você pode fazer o seu treino normal, por exemplo, de ombro e tríceps, colocar em desenvolvimento, crossover, voador, pode fazer algum coisa de peito também, tríceps isolado, etc. E aí, enfim, você pode ir fazendo o que você já está acostumado a fazer. Na semana 13 e 4, a gente vai fazer uma leve progressão, onde a gente vai manter né, no dia 1 o supino touch and go, 4 séries 6 a 8, mas a gente vai acrescentar uma série extra lá na quinta-feira do supino com pausa longa, mantendo também as repetições, apenas uma série extra. Durante as semanas é importante que você vá tentando progredir carga ou em repetição, tá? Você vai reparar que a gente está trabalhando com faixa de repetições, por exemplo, no dia 1 6 a 8, então você pode levantar uma carga, por exemplo, para fazer 6 repetições e tentar a cada semana progredir, indo, por exemplo, para 7, 8 repetições. Quando chegar em 8 repetições, você aumenta o peso e volta para 6 repetições. Enfim, vai fazendo aquele clássico, né, sistema de progressão de carga que você provavelmente já me viu falando, ou então alguma outra pessoa, já que né, hoje em dia a gente fala muito sobre isso. Já na semana 5, seria então a semana que a gente faria um deload, tá? O deload é um período que a gente faz um treino um pouco mais leve para garantir uma recuperação do corpo e continuar a progressão a longo prazo. A gente diminui um pouco o volume de treino, o que era então 4 séries, agora a gente vai para 3 séries, e eu vou manter o número de repetições, porém a gente vai usar uma carga um pouco menor. Então, se por exemplo você estava fazendo, sei lá, 6 repetições no dia 1 com 80 quilos, você vai diminuir 10% dessa carga para fazer as mesmas 6 repetições. É importante que você faça um deload geral no treino, tá? Então os próximos exercícios do treino também vão ter que ser mais leves, assim como os outros dias da semana, né? Os outros grupamentos musculares também. E aí a partir de agora, nas próximas semanas, a gente vai mudar ainda mais a programação. A gente vai tirar o supino touch and go do dia 1 e a gente vai colocar o supino competitivo. Manter o supino com pausa longa lá no dia 2. A maior diferença é que agora, nessa segunda fase da periodização, digamos assim, a gente vai treinar mais pesado. Então o número de repetições vai ser um pouco mais baixo e, consequentemente, a carga levantada maior. Entretanto, vale lembrar que, como a gente vai estar fazendo supino competitivo e você antes fazer o touch and go, pode ser que a carga não mexa muito, porque o touch and go ele era um pouquinho mais fácil. Na semana 6 e 7, então, a gente vai manter as 4 séries no supino do dia 1, agora vai ser o supino competitivo, e vai ser né, uma faixa de repetições de 5 a 7, um pouquinho mais baixo do que na primeira fase da periodização. No dia 2, por exemplo, lá na quinta-feira, do supino com pausa longa, a gente vai manter as 4 séries, porém de 3 a 5 repetições agora. Mantém as progressões semanalmente, tenta sempre evoluir, etc. E aí na semana 8 e 9, a gente vai fazer mais uma mudança. A gente vai acrescentar uma coisa que a gente chama de top set no primeiro dia do supino, que é o dia né, mais pesado. Essa top set nada mais é do que uma série principal, digamos assim, onde geralmente a gente trabalha com mais peso e número de repetições mais baixo, e aí após ela a gente faz algumas séries um pouco mais leves. Nesse caso específico, a top set, então no dia 1 seria uma série de cerca de 1 a 3 repetições, e aí seria complementado com mais 3 séries de 5 a 7 repetições. Então o volume de séries totais se manteve a mesma, só que agora a primeira série vai ser ainda mais pesada. Na quinta-feira, o supino com pausa mantém o que tem feito nas últimas semanas, tentando sempre progredir. A partir desse momento, você com certeza já vai estar com uma pausa bem dominada, já vai estar com muito mais paciência né, em pausar a barra no peito, dominando mais a execução, enfim, vai estar bem mais familiarizado com essa técnica. Na semana 10, você pode seguir 2 caminhos. Se você ainda acha que não chegou perto do seu 100% no supino, você está ganhando bastante força, mas ainda né, não chegou realmente no limite, você pode fazer o teste de uma RM. Por exemplo, chega lá na segunda-feira da semana 10, aquece né, o treino normalmente e aí tenta fazer um teste de uma repetição máxima. Coloca o máximo de peso para uma repetição. O leve tenta aumentar um pouquinho, né, enfim, tenta encontrar qual que é o seu limite para testar a sua força. Agora, se de repente já ali na semana 9, por exemplo, na sua top 7, você já chegou muito perto da falha, já foi muito difícil, ou talvez você até já chegou no limite, talvez não haja necessidade de testar a sua RM na semana, e aí você pode partir para um deload. Vai funcionar de uma maneira parecida com o deload que a gente fez na semana 5, e aí eu vou deixar também aqui na tela para você ter uma noção. Caso você tenha optado por testar a sua RM, você faz o teste de RM e pode fazer daí esse deload na semana 11, por exemplo. E a partir de agora, ali a partir da semana 11, 12, etc., você pode simplesmente repetir a semana 6, 7, 8, 9, cada vez mais pesado, ou testar algumas variações diferentes. Você pode pegar o supino com pausa longa, de repente substituir por outra versão de supino, já que você já consolidou a pausa e pode manter essa consolidação, digamos assim, com o supino competitivo. Enfim, tem vários caminhos, mas a ideia é que
queira realmente mostrar como iniciar a pausa. Para concluir, eu também quero passar algumas recomendações gerais aí para você ter mais sucesso nesse esqueleto aí de programação que eu mostrei para você. A primeira recomendação é, como eu já falei anteriormente, tem que sempre fazer uma progressão gradual a cada semana. Essa progressão ela não pode ser muito grande, então você não vai querer aumentar 10, 15 quilos de um dia para o outro, de uma semana para outra, na verdade. Então use bastante as anilhas pequenas, de 1, 2, 3 quilos. Se não tiver anilhas pequenas na sua academia, você pode pegar caneleiras e colocar na ponta da barra. E aí tenta sempre explorar um pouco mais de repetição, um pouco mais de peso a cada semana para se manter ganhando força. A segunda recomendação é que você evite ao máximo possível a falha muscular. Então tenta sempre deixar algo perto de 1, 2 em reserva, talvez até 3 ou 4 repetições de reserva, dependendo do dia, dependendo da série que você estiver fazendo, mas evite chegar realmente na falha, porque se você chega na falha, você pode comprometer bastante o desempenho das séries seguintes. Além de que no supino, lógico, é perigoso chegar na falha. Terceira dica é faça um bom aquecimento, tá? Aqueça bastante. O supino ele é um exercício que geralmente eu gosto de fazer bastante séries de aquecimento, então eu curto aí algo perto de 4, talvez até 6 séries de aquecimento, dependendo do peso que eu vou levantar. E aí como que eu geralmente faço esse aquecimento? Eu faço uma série bem leve, de cerca de 10 a 15 movimentos, pode ser, por exemplo, só com a barra, ou com 5, 10 kg de cada lado, dependendo do seu nível de força, e aí depois você vai progredindo gradualmente o peso até chegar na série principal, né, onde você vai começar a trabalhar com o peso mais pesado daquele dia. E aí nessas séries, após a série mais leve e a série principal, eu gosto de manter basicamente o mesmo número de repetições da série principal. Então, por exemplo, se eu vou fazer 6 a 8 no supino touch and go lá nas primeiras semanas, eu posso fazer uma série de aquecimento de 10 a 15 só com a barra e depois algumas séries com menos peso, com cerca de 6 movimentos, 5 movimentos, para não chegar até perto da falha e não chegar cansado nas séries principais. Tá difícil segurar aí? Ai, a minha perna dormiu. Eu não sinto ela. Tá, vamos lá, tá terminando agora. Recomendação: caso você comece a sentir algum desconforto no punho, o que pode ser comum devido ao aumento do volume e frequência do supino, eu recomendo muito que você invista em uma faixa de punho, tá? O punho, querendo ou não, é uma articulação realmente frágil, não tem muitos músculos em volta que a gente pode fortalecer para deixar mais estável. Então, na maioria das vezes faz sentido usar uma faixa de punho, não tem nada de errado, tá? Eu mesmo utilizo, enfim, faz parte. E a quinta e última recomendação é o seguinte: descanse bem entre as séries. Como a gente está falando de um treino mais focado em força, pode ser que seja necessário algo perto de 4, talvez até 6 minutos de intervalo entre as séries. Então não tenha medo de descansar, na dúvida sempre descanse mais. Não deixe acontecer de você, por exemplo, pegar um peso X na série 1, série 2 e na série 3 ter que diminuir ou algo assim, tá? Se isso acontecer é um sinal de que você está se recuperando pouco, vai ser descansar mais entre as séries ou não está seguindo a recomendação 2 que eu falei, que é não chegar até a falha. E é isso aí, então, espero que você tenha curtido esse vídeo aqui. Por favor, deixe um feedback aqui nos comentários ou também alguma dúvida caso você tenha ficado. E se você não está inscrito ainda no canal, não esqueça, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para não ficar de fora dos próximos conteúdos. É isso aí então e valeu!